Pessoal, vim aqui gravar mais um vídeo para vocês. O título é A Natureza da Fé e Exemplos de Fé, tirado do Antigo Testamento. Aqui é Hebreus 11:1, diz assim a palavra. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é prova das coisas que não se veem. Isso é o 1. É o firme fundamento das coisas que se espera, a gente está esperando, mas é a prova das coisas que a gente não vimos ainda, vai ver ainda, né? A fé é isso. Aqui o 2 diz assim, ó, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Foi tudo pela fé que eles alcançaram, os antigos. O 3 diz assim, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que era aparente. A terra era escura, só tinha água, e Deus mandou separação entre a água e foi falando pela palavra, e foi feito tudinho o mundo. Aí aqui no 4 diz assim, ó, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus o testemunho dos seus dons. Tá vendo? Ele acreditava que Deus queria agradar a Deus, oferecendo, e ele agradou a Deus. E por ela, depois de morto, ainda fala. Ele agradou a Deus, né? Ele foi salvo. Fala porque ele foi salvo, né? Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ele agradou a Deus com fé, ele tinha fé em tudo que ele fazia, ele achava que ia acontecer através da fé. E aí Deus deu a benção a ele dele ser enterrado, né? Ele foi arrebatado. Aí aqui no 6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, tá vendo? A gente tem que acreditar que Deus existe pela fé, porque Deus é espírito, né? Temos que ter fé que ele existe, que ele vai fazer tudo que ele é galardoador, que ele vai fazer tudo que a gente pede, né? Pela fé. Aí o 7 diz assim, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que se ainda não via, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, e segundo a sua fé. Noé, ele começou a fazer a arca que Deus mandou, mas não havia chuva na época, era só uma neblina, e ele foi construindo a arca e colocou a família dele todinha lá dentro, e Deus trancou as portas e começou a cair água que eles nunca tinham visto, e morreu todo mundo, só se salvou a família dele. Ele condenou o mundo porque ele teve fé, né? Ninguém tinha fé, só ele. O 8 diz assim, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar onde havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde ia. Tá vendo? Abraão, Deus falou para ele, vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele pegou e foi. Ele nem sabia a terra onde era, mas foi. Sim, ele foi. Pela fé. Aí o 9 diz assim, pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, tá vendo? Ele foi pela fé e conquistou a terra da promessa, pela fé. Ele ficou bem lá na terra da promessa. Aqui no 17, agora vamos para o 11:17, vou pular um pouquinho. Diz assim, pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado, e sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito, tá vendo? Ele só tinha esse filho. Abraão tinha só esse filho, que era o filho da promessa, que era de Sara, né? Sara era que Deus tinha escolhido como esposo para Abraão. E ele teve esse filhinho dele,
E aí ele levou para sacrifício, por sacrifício, mas ele sabia que Deus não ia matar o filhinho dele, porque Deus é amor, né? Então ele estava com fé que o filhinho dele ia sair vivo. E na hora apareceu um cordeiro e foi sacrificado no lugar do filho dele. Deus não sacrificou o filho dele pela fé. Aqui no 21 diz assim, ó, pela fé Jacó próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos, dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão. Ele pela fé abençoou os filhos de José e eles foram abençoados aqui na terra. Aqui o 22 diz assim, pela fé José próximo da morte fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Ele queria que os ossos dele fossem tirados do Egito e levados para a terra prometida. E assim foi, o Moisés pegou os ossos dele, pela fé dele, Moisés pegou os ossos e levou para a terra prometida. Aqui o 23 diz assim, ó, pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. O mandamento do rei era matar todos os bebês. Mas Moisés, a mãe e o pai, ficou 3 meses escondendo ele, até entregar para a filha de Faraó. Aqui o 24 diz assim, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Quando ele descobriu que ela não era mãe dele, ele não quis mais chamar ela de mãe. Ele desprezou a riqueza para ir morar com os hebreus, para libertar os hebreus. Pela fé ele sabia que ele ia ter a vida eterna, né? Largando aquele ouro que era da feitiçaria. Aqui o 28 diz assim, pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Eles tiveram fé na hora que passaram o sangue do cordeiro na porta da casa, morreu todos os primogênitos dos egípcios e dos hebreus, não. Pela fé eles passaram o sangue ali. Aí o 29 diz assim, pela fé passaram o mar vermelho como em terra seca, o que tentando os egípcios se afogaram. Os egípcios foram sem fé, a onda veio, matou todos eles. Aí o 30 diz assim, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. 7 dias rodeado, e eles tocaram a trombeta e caiu um muro de 20 centímetros, não tinha como, né? Só pela fé mesmo. Aí Deus me deu mais uma palavra aqui. Deu mais uma palavra para fechar agora. Deus deu essa palavra aqui para mim, final. Aqui já é Salmo 55, 22. Diz assim, ó, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Tá vendo? Como a gente vai ter essa fé? A gente lançando nossos cuidados ao Senhor e a gente nunca será abalado, como está aqui no 22. 55, 22 é Salmos. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado, tá vendo? Deus é muito bom. Agora vamos orar um pouquinho. Obrigada, Senhor, por essa palavra, que o Senhor vem abençoar, Senhor, esse vídeo. Abençoar as pessoas que vê. Trazendo toda a bênção de sorte, que não seja meu falar, mas o seu, Pai. Que o Senhor venha me usar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.